Olá pessoal, aqui é o Christian Farias e no vídeo de hoje a gente vai estar vendo sobre solvers e billboard, tá? São itens essenciais ali para interface e experiência do usuário, interface gráfica, tá? E ele já vem também no Mixed Reality Toolkit, que a gente já viu como instalar no primeiro vídeo, tá? É, Vocês notaram, a gente já está num cenário diferente, por mais que seja terceiro vídeo do canal, mas dei uma melhorada nas configurações, agora tá, a qualidade da câmera tá um pouco melhor, né? Bom, então vamos lá. Beleza. Primeiramente, então, vamos estar abrindo aqui a Unity, né? No caso, a minha já está aberta aqui. Vamos criar uma nova cena. E vamos estar configurando o Mixed Reality Toolkit nessa cena. Então a gente vai lá em Mixed Reality, né? Como a gente já aprendeu, Toolkit, adicionar a cena e configurar. Beleza. Então aqui a gente tem o Mixed Reality Toolkit, o objeto Py. A gente vem aqui no Component Mixed Reality Toolkit e a gente seleciona o HoloLens 2, que é o nosso objetivo, né? O nosso dispositivo target. Beleza. Então o que é um solver, né? Ele é como o próprio nome em tradução literal diz, é um solucionador. O que ele faz? Ele tem determinados tipos, tá? Deixa eu pegar aqui minha colinha, porque são bastante, tá, gente? Vou voltar aqui. Solucionadores. Eu tô olhando aqui, inclusive, né, nos documentos do Mixed Reality. Então a gente tem o solver. A gente vai ver um por um, tá? A gente tem o solver de orbital, ou seja, esse orbital ele basicamente ele segue um determinado componente de controlador, ou seja, as mãos, o controle de joystick de um VR, a sua cabeça, os seus olhos. Então isso tudo é configurável, tá? O orbital ele vai seguir, né? De fato ele vai ficar atrelado a um controlador e a gente consegue estar configurando ali a velocidade desse acompanhamento. A gente vai entender melhor depois. O Radial View, né, ele serve, né, para seguir a visão do usuário. Então, isso aqui é essencial para interfaces gráficas, né, onde a interface ela sempre vai estar acompanhando a visão do usuário, não especificamente a reta da visão, né, para não atrapalhar ali a experiência mesmo, né? Então, de acordo com que vai mexendo a cabeça, ele fica parado, né? Então, quando mexe a cabeça, ele te acompanha, né? Em um determinado ângulo ali. Aí tem o in-between, né? Ele serve para colocar... Ele tem um target inicial, que é o controlador, e tem um target secundário, e ele fica entre o meio dos dois, tá? Surface Magnetism, ele é, como o próprio nome já diz, né? A gente, a gente aprende os termos em inglês e é difícil trazer para o português, né? Às vezes é difícil traduzir. Mas eu tenho o meu ambiente mapeado, aqui eu tenho minha mesa mapeada, e esse objeto, com manipulação ou com visão do usuário, ele vai colidir com a minha mesa e ele não vai deixar ultrapassar essa área de colisão, né? Por exemplo, eu quero posicionar um objeto em cima da minha mesa com a manipulação. Então, com esse Surface Magnetism, eu consigo trazer o objeto para cima da mesa e ele vai, de fato, como se fosse um imã mesmo, né? Ele vai fazer um snap na superfície. Isso funciona, enfim, com todo o mapeamento do Mixed Reality, né? Aí a gente tem o Directional Indicator, né? Que é um indicador direcional para onde o objeto está. E a gente tem também o menu, o Hand Constraint, né, que ele serve para acompanhar a sua mão com aquele menu de mão do HoloLens. Tá? Vamos lá então, vou mostrar isso na prática para vocês. Bom, a gente tem aqui a cena configurada. Então, adicionamos um cubo, só para testes, tá? Vou estar zerando a posição dele. E eu vou estar também diminuindo um pouco o tamanho para facilitar a visualização. A visualização dentro do Play, tá? Então, beleza. A gente tem aqui um cubo com
20 centímetros. E a gente vai estar adicionando o componente solver. A gente procura aqui, ó, solver handler. Esse aqui é o componente principal para os solucionadores. Ele que vai controlar o tipo de solucionador que a gente vai colocar. A gente seleciona o tipo de solucionador adicionando components, tá? Então a gente consegue colocar mais de um no objeto. Então vamos lá, vamos para o primeiro, que é o orbital, né? Então, vamos adicionar o componente aqui, orbital. Beleza, então a gente tem o componente solver handler e o orbital. Eu vou fazer com que ele siga a palma da mão no HoloLens, né? No caso, o mapeamento da mão. Então o Tracked Target Type a gente coloca aqui como Hand Joint, tá? Aqui a gente tem qual mão que ele quer mapear, né? Então aqui no caso a gente tem as duas, a mão esquerda e direita. E aqui, olha só que legal, tem todos os ossos da mão, né? Então a gente consegue botar, por exemplo, no polegar, no indicador, né? E nos dedos, né, do indicador. Então não é só a ponta, certo? E o principal aqui que é utilizado, que é a palma, né? Então o objeto ele vai estar sempre seguindo a palma da mão. Beleza. Então aqui eu vou selecionar a palma mesmo, tá? E já podemos testar. Aqui a configuração básica do orbital, tá? A padrão. Então aqui a gente tem um local offset que ele vai pegar e vai dar ele vai pegar essa posição que está aqui no orbital e vai dar a diferença na posição, né? Então, por exemplo, se aqui está minha mão, ele dá uma diferença de -1 para o X. Então ele vai ficar posicionado aqui assim, mais ou menos, o objeto. Tá? Isso aqui é também a mesma unidade da Unity, né? Então uma unidade da Unity é igual a 1 metro na vida real, beleza? Vamos lá então, vamos testar. Para testar os controles a gente já passou num vídeo anterior, mas é só para relembrar, né? O espaço ele aciona o controle da mão. Então aqui a gente consegue notar já que o objeto ele está seguindo a palma da mão, né? Aqui, como a gente deixou padrão a posição, -1 e 1, a gente vai zerar aqui, que ele vai ficar exatamente na posição da palma, olha só. Nem aparece a mão, ó, porque o objeto está de fato seguindo. Então com o espaço a gente está controlando o posicionamento, e se a gente apertar espaço e Ctrl, a gente consegue rotacionar com o movimento do mouse. Então olha só, eu consigo rotacionar, eu estou fazendo assim com a mão, ó. Vou rotacionar aqui, eu vou tirar aqui e desabilitar o cubo só para vocês verem a posição, ó. Consigo rotacionar a mão. Eu vou acionar o cubo aqui, ele está de fato seguindo todo o movimento da palma. Gente, isso aqui só com esse cara aqui, só com esse componente, sem programar uma linha de código, dá para fazer muita coisa dentro do HoloLens, tá? Show! Então, a gente viu o orbital, vamos agora pro Radial View. Então, para isso eu vou deletar esse orbital que a gente acabou de testar e vou adicionar aqui o componente Radial View. Esse Radial View, como eu expliquei para vocês, ele é essencial para interfaces gráficas, pois ele segue a visão do usuário, né? Então, ele não é igual ao orbital, porque o orbital, se você posicionar, por exemplo, a cabeça o pivô da cabeça do usuário, ele vai ficar sempre na frente da visão, né? Isso não é bom para a experiência do usuário. Então, para isso tem esse Radial View, que, por exemplo, a interface está aqui na frente do usuário. Se ele move a cabeça para a esquerda, ela vai acompanhar até um determinado ângulo. Então aqui, ó, ela não veio ainda, porque está no meu campo de visão. Mas se eu mover mais um pouco a cabeça, ela vai acompanhar para frente. Então ela utiliza esse cálculo de angulação para estar seguindo a visão do usuário e não estar na frente dele a todo momento, né? Vamos ver aqui na prática como é que funciona. Então a gente adicionou o Radial View, tá? E aqui no Hand Joint a gente coloca Head. Por quê? Porque aqui a gente vai de fato querer que ele siga
a cabeça do usuário e não a palma da mão, né? Não faz sentido utilizar esse component, esse solver, com a palma da mão. Então, vamos estar testando aqui. Eu deixei padrão, tá? O padrão aqui já funciona muito bem. A gente pode ver que o cubo ele já está posicionado acima da visão central do usuário, ou seja, ele não está aqui no meio, não está atrapalhando a visão. Então, se eu mover a cabeça, olha só, ele vai acompanhando. Agora, se eu voltar para o outro lado, ele está parado aqui, ó, porque não atingiu aquele ângulo mínimo, né? Então, movi para o outro lado, ele acompanha. Aqui a gente tem, ó, as configurações de angulação. Então, a gente tem o ângulo mínimo e o ângulo máximo. Se a gente aumentar esse ângulo máximo aqui, olha só o que acontece. Ele vai demorar mais, ó, para seguir o usuário, porque não atingiu aquele determinado ângulo, ó. E ele nem aparece aqui, porque ele tá naquele ângulo limite, né, que eu coloquei 90 graus. Então ele só vai aparecer se eu voltar aqui, ó. Se eu botar, por exemplo, menos, botar 10 de ângulo, olha só, ele fica quase no centro da visão, né, porque a angulação é bem próxima. Então a gente tem também aqui a configuração de distância mínima e máxima, porque ele também acompanha a posição, né, da cabeça. A gente, por exemplo, se adicionar mais na distância, a gente se distanciar mais, ele vai ficar, no caso aqui, a 5 metros, né, de distância. Então ele vai ficar sempre a 5 metros, né? Agora, se eu me aproximar, como a mínima é 1, ele vai ficar no mínimo a 1 metro de distância. Então, ó, ele já está seguindo. Se eu colocar 1 e 1, ele vai ficar sempre a 1 metro. Sempre. Tá? Então, enfim, dá para estar seguindo item por item, propriedade por propriedade, isso aqui, que ele é bem completo mesmo, tá? Aqui, ó, uma coisa legal também, ele tem esse Fixed Vertical Position. Então a gente consegue, por exemplo, aquele menu de barra que fica embaixo da visão do usuário, normalmente com, por exemplo, a caixa de ferramenta, alguma coisa assim que tem numa aplicação, né? Seguir sempre o usuário, que fique sempre na parte de baixo da visão dele. Então o que acontece? Eu olho para a esquerda, a caixa me acompanha, só que eu quero somente manipular a caixa e escolher alguma ferramenta quando eu olhar para baixo e apertar. E isso aqui serve para isso, esse Fixed Vertical Position. Então, aqui no caso, ó, ele vai sempre ficar na posição 0 vertical, né? Então, ele vai ficar sempre no horizonte. Se eu pegar aqui e aumentar esse valor, olha só, ele vai ficar para cima do horizonte, né? Então, ele vai ficar sempre fixo ali em cima. Não importa a rotação da sua cabeça. Porque o Radial View, no padrão, ele sempre vai seguir a rotação da cabeça também, além da posição rotação. Com esse cara aqui, ele vai ficar sempre numa posição vertical, tá? Positivo e negativo. Fechou? Beleza. Radial View é esse cara aqui. Depois a gente tem o seguir. O seguir, ele é basicamente Opa! Eu botei seguir em português aqui. Follow. Basicamente o follow é um radial view, tá? Só que ele é um radial view que a gente consegue controlar tudo. Orientação, distância, direção. Então, se a gente colocar aqui por padrão, a gente vai ver que o comportamento ele é bem parecido, tá? Olha só. Ele é bem parecido. Então, não vou nem passar muito por esse cara aqui, porque o uso é basicamente do mesmo, tá? Eu vou estar deixando na descrição do vídeo a página da documentação relativo a esse conteúdo, tá? E ali vocês vão conseguir ver quais as vantagens de um e de outro, tá? Então vamos lá. Vou remover esse follow aqui. Eu vou colocar agora o in between. Esse cara é legal também. Dá para fazer bastante coisa com ele. Como, por exemplo, eu vou colocar aqui uma esfera na cena. Vou diminuir o tamanho dela também. E vou centralizar ela junto com o cubo. Beleza.
Vou colocá-la um pouquinho mais para frente da visão do usuário. Tá? Agora eu vou selecionar o cubo aqui de novo, onde tem o nosso componente in between. E eu quero que esse cubo ele fique entre a esfera e entre a palma da minha mão. Né? Então é isso que serve o in between. A gente consegue, de forma sem código, deixar um objeto entre dois pivots, dois game objects, tá? Então aqui no caso tá hit, ou seja, a gente vai, se deixasse nessa opção aqui, ficaria entre um objeto e a cabeça do usuário. Então aqui a gente vai colocar hand joint, palm, e o track secundário, eu vou colocar aqui um custom override, tá? No caso eu vou colocar a esfera. Aqui, por exemplo, poderia selecionar outra palma da mão. Então poderia, por exemplo, botar a palma da mão esquerda, da esquerda e da direita. E ele ficaria sempre no meio das duas. A gente vai fazer isso depois, tá? Só para testar. Vou dar um play aqui. Beleza. Olha só. A palma da mão tá aqui e ele tá entre a esfera, né? Ó, entre a esfera e a palma da mão. Vamos fazer o negócio da palma da mão das duas juntas? Então, no solver handle, a gente vai colocar somente quando for a mão direita. E a gente vai vir aqui na esfera e adicionar também um solver handler dela. Solver handler. E vamos colocar aqui a mão esquerda. Tirar a direita e deixar só a esquerda. Tá? Vou colocar aqui também para ela seguir a outra mão. Então, vou colocar aqui o orbital, tá? Ele vai sempre seguir, então, a mão. Aí eu volto no cubo, no custom override que a gente coloca a esfera. Então, ele vai ficar sempre entre a esfera, né, que é a outra mão, e a mão direita. Vamos ver? Então, a gente aciona a mão direita. Ó, o cubo ele já está seguindo, né? E eu vou clicar duas vezes o espaço para fixar minha mão. Então eu estou mexendo o mouse e a minha mão ainda está parada. Agora com Shift, com a mão esquerda, olha só. Tenho a esfera que está acompanhando a mão esquerda e eu tenho o cubo que ele está entre a mão esquerda e a mão direita, certo? Se eu pegar aqui e desabilitar, por exemplo, o Mesh Render da nossa esfera, né? A gente vai ter aqui, olha só que legal. O cubo sempre entre as duas mãos. Fechou? Então, deixa eu tirar a esfera aqui. E eu vou voltar aqui para o cubo e tirar o in-between. Beleza. Agora a gente vai... o Surface Magnetismo a gente não vai conseguir replicar aqui dentro da Unity. A gente até consegue, mas dá um certo trabalho. Depois, se vocês quiserem que eu traga esse assunto, eu trago um vídeo mais detalhado em específico, porque a gente tem que acionar uma sala virtual, tá? Como se fosse um mapeamento virtual de uma sala, pra gente de fato simular, como se fosse um ambiente real, tá certo? E por último, na verdade o penúltimo, a gente tem Directional Indicator, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou deletar esse cubo aqui e eu vou criar uma pequena seta. Eu vou vir aqui adicionar um novo empty. Vou zerar a posição dele. Vou adicionar um cubo, tá? Eu vou colocar como 0.1 o tamanho dele. E aqui eu vou aumentar um pouco o tamanho no eixo X. Já vou explicar o que eu estou fazendo. Estou fazendo uma setinha. Olha só, vou gerar em 45 graus. Vou duplicar ela, vou selecionar o cubo e vou dar um Ctrl D. E vou colocar menos 45. Ele vai ficar um X. Agora eu vou só mover para cima aqui. E pronto. É uma seta bem simples, tá? Mas é só para indicar aqui como é que funciona esse component. Então a gente tem aqui o empty, que ele está aqui. E os dois cubos. Eu vou pegar e centralizar esse cubo aqui no empty, que ele está aqui no centro, né? Eu vou diminuir um pouco o tamanho também. Deixa eu botar aqui para center. Beleza. E eu vou colocar então esses dois cubos aqui que formam uma seta
dentro desse GameObject, que foi o empty que a gente criou, tá? Beleza, então aqui a gente consegue mover, né, e ele se tornou um único objeto. Beleza, então com o GameObject selecionado que a gente criou, a gente vai lá e adiciona um Solver Handler. Nesse caso aqui a gente vai colocar na cabeça, tá? Por quê? Esse Directional Indicator, ele sempre vai... É uma seta que fica na frente do usuário indicando onde é que está um determinado objeto. Ou seja, se a gente tem uma aplicação de Digital Twin, por exemplo, onde tem um objeto 3D de um objeto real, a gente quer indicar para o usuário onde está aquele objeto na visão 3D dele. Então, se o objeto estiver atrás do usuário, a seta vai indicar por algum dos dois lados, onde estiver mais perto, e vai direcionar a visão do usuário até que ele ache aquele determinado objeto. Então, a gente colocou o Solver Handler aqui e a gente vai colocar um Directional Indicator, tá? Então, aqui eu vou manter as propriedades padrão. A gente tem velocidade, rotação de movimento, a escala dessa seta, enfim. Tem bastante coisa aqui para a gente estar mexendo. Então, eu vou deixar padrão, tá? Só para demonstrar para vocês como é que funciona. E eu vou estar adicionando a famosa esfera aqui novamente. Vou zerar a posição dela e vou colocar como 0,2 novamente. Só para a gente ter um objeto aqui em cena para esse direcional funcionar. Então a gente volta ali, GameObject, e esse Directional Target é o de fato objeto target que essa seta vai apontar. Então a gente vai pegar essa esfera aqui que a gente criou e vai arrastar até o Directional Target. Fechou? A gente já dá para testar. Então dá o play aqui. Pode ser que a seta esteja invertida, tá? Mas isso é fácil de arrumar. Olha só. Aqui no caso ela está invertida, ela está virada para cima. Então a gente vem aqui no GameObject e aponta ela para baixo. Beleza, vamos ver agora. Ó, agora ela está invertida para o outro lado, então eu tenho que inverter ela para cima, na verdade. Então a gente inverte ela para cima. Aqui. Beleza. Vamos ver agora. Aí, ó. Show de bola. Tá funcionando. Então, o que acontece? A esfera tá aqui, né? Se eu olhar para trás, olha só quem aparece. A nossa setinha. A setinha, ela tá nos avisando que a esfera tá para direita, né? Se eu mover mais para cá, olha só. Ela tá dizendo que tá para esquerda. Porque se eu mover para esquerda, ele tá mais perto, né? Inclusive, se eu olhar para cima, ó, é sempre na rotação e posição mais perto da visão do usuário. Isso aqui é muito útil, tá, gente? Muito útil mesmo para estar auxiliando o usuário, principalmente aquele que não tem tanto... Até os que têm uma facilidade para o uso do equipamento, é essencial para sua aplicação, tá? Se for uma aplicação de um determinado objeto, isso aqui funciona muito bem, tá? De um objeto principal ali que precisa de atenção do usuário, tá? Beleza, vamos para a última, que é o Hand Constraint. Vamos lá. Vou deletar essa seta que a gente criou aqui, deletar a esfera, que eu vou estar adicionando o cubo, tá? Zerar a posição aqui, 0.2, 0.2, 0.2, beleza? Vou adicionar aqui o Solver Handler. Vou colocar já, pré-configurar ele para Hand Joint, tá? As duas mãos mesmo. E eu tenho aqui duas opções de Handler Constraint. Aliás, Hand Constraint, desculpa. O Hand Constraint, ele serve normalmente para fazer menus, tá? Menus de mão. Então, ele serve para o objeto ficar atrelado à sua mão, tá? Só que ele segue a visão do usuário. Então, é excelente, como falei, para a gente fazer menus, porque a gente consegue quando abrir a mão, ele consegue estar controlando aqui e apertando os botões. No Hand Constraint, ele sempre vai estar na mão, não importa se eu fiz o movimento do palm up, tá?
Eu vou colocar o Hand Constraint aqui só para a gente estar observando. Beleza. Então, adicionei o Hand Constraint, Solver Handler, aqui, vamos testar aqui. Coloquei no cubo, né? Olha só, ele está sempre em relação à minha mão, né? Então, diferente do orbital, ele vai sempre estar apontado para o usuário, né? Ele vai estar seguindo a mão, mas a rotação dele vai estar relativa à visão do usuário. Então, se eu pegar aqui e rotacionar minha mão, olha só, o cubo vai sempre estar apontado para o usuário. E qual a diferença desse Hand Constraint para o Hand Constraint Palm Up, por exemplo? Vamos lá? Vamos testar? Isso aqui a gente vai ver na prática. Então, olha só. Apertei espaço, o cubo não tá. Se eu pegar com espaço pressionado e o Ctrl para rotacionar a mão, olha só o que aparece. Ou seja, quando eu mostro a palma para o usuário, né? Quando o usuário faz esse gesto daqui da palma, ele mostra o objeto. Então esse cara aqui também é bem legal, dá para fazer bastante coisa com esse solver aqui. Beleza, os solvers são esses, e eu vou estar mostrando um extra aqui, um bônus, que é o billboard. Vou colocar aqui um cubo mais fininho, eu vou tirar esses components aqui. Eu vou chamar aqui o component billboard. O que o billboard faz? Ele vai ter uma posição fixa, ou seja, a posição dele vai ser sempre 0, né? No caso, se eu não alterar essa posição via script, ou se ele é filho de algum objeto. Só que ele vai sempre rotacionar para um determinado target, tá? Então a gente consegue, por exemplo, que ele siga um determinado objeto, né? Ou a visão do usuário. Para que ele siga a visão do usuário, a gente não coloca target transform, a gente deixa em branco como none, que ele já vai auto-completar ali para gente. E o pivô, né? Ele é de fato em que eixo ele vai estar rotacionando. Se eu colocar XY, ele vai mover no eixo Y e X, né? Se eu deixar só o Y, vamos testar, ele vai só seguir no eixo Y. Então, olha só. Cadê o cubo? O cubo tá aqui. Eu botei o eixo errado aqui na escala. Vou arrumar aqui rapidinho. Ó, eu aumentei o eixo X. Na verdade, eu tenho que aumentar o eixo Z. Tá? Como se fosse uma plaquinha aqui de texto, vai. Então, olha só. O cubo ele vai sempre seguir o usuário. Ó. Tá vendo aqui a parte de cima? Ele tá sempre apontado para o usuário. Só no eixo Y. Se eu colocar no X, olha só, o Y ele vai ficar travado, né? Ele sempre vai seguir só no eixo X. Se eu colocar XY, ele sempre vai ficar apontado nos dois eixos, né, para o usuário. Então isso aqui é legal para a gente estar fazendo, por exemplo, tooltips, né, elementos da interface que ficam fixos no espaço, mas que sempre tem um ponto de leitura, alguma coisa assim para o texto sempre acompanhar o usuário, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A gente conversou sobre os solvers e o billboard, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar colocando no comentário que eu vou estar respondendo. E vou deixar também, como eu comentei no início do vídeo, a documentação da Microsoft sobre esses assuntos aqui, tá? Deixem também a sugestão aí do que vocês querem ver para os próximos vídeos, tá? E até lá, a gente se vê então no próximo vídeo. Falou!